Olá, sejam todos bem-vindos à minha cozinha novamente. Eu sou Francis Matheus de Oliveira e hoje eu tenho uma deliciosa receita que é um verdadeiro bolotone, que é um bolo recheado, um panetone recheado como se fosse um bolo. Vamos lá para mais uma receita de Natal? Casquinha crocante de chocolate, gente. Deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não está inscrito. Vamos lá fazer essa receita? Vamos começar então preparando o nosso panetone. Para isso nós vamos então pegar a nossa manteiga, o leite morno. O leite morno é aquele que a gente consegue colocar o dedo e permanecer com o dedo, tá? Não pode usar o leite fervendo aqui, porque senão você corre o risco de matar o fermento biológico. Nós vamos colocar o leite morno sobre a manteiga, para ela já dar uma amolecida e uma derretida. Na tigela a gente vai pegar o açúcar mascavo. Se não tiver o açúcar mascavo, você pode usar o açúcar que você tiver aí também. Se não estiver conseguindo pegar a quantidade que está aparecendo aqui no vídeo, olha na descrição de toda a quantidade da receita, fica aqui também na descrição embaixo do vídeo. Vamos acrescentar também o mel, o fermento biológico, estou usando seco, tá? Vamos dar uma misturadinha. Misturou, nós vamos então pegar os ovos, vamos batê-los. É importante você bater os ovos antes, tá? Para que você consiga uma mistura bem homogênea. Misturou as gemas com o restante, agora a gente vai colocar o leite e a manteiga. E agora nós vamos acrescentar a farinha. Vamos acrescentar sempre aos poucos, tá? Nessa receita, diferente de quase todas que a gente faz aqui, nós vamos misturar bastante, porque aqui é muito importante que o glúten se desenvolva. Então a gente tem que misturar bem mesmo, bastante, para que a farinha desenvolva o glúten. Mais um pouco da farinha. Essa receita você pode fazer também na sua batedeira planetária ou na máquina de pão se você tiver. Você usa a função massa para poder fazer. O bom da máquina de pão é que se você tiver ela para você poder fazer isso, ela já dá o descanso que a gente vai ter que dar para essa massa depois. Essa massa vai ter que descansar durante um tempo e a máquina de pão no seu processo de massa, ela já deixa esse descanso reservado. Metade da minha farinha incorporada. Então eu vou acrescentar, nesse copinho aqui eu tenho já a minha essência de panetone e essência de avelãs, tá? Se você quiser trocar, você pode usar aí uma colher inteira de whisky ou uma colher de kirsch, que é um destilado à base de cereja. Vai muito bem, tá? Como o kirsch não é fácil da gente encontrar, eu estou usando a essência de panetone e a essência de avelãs. Nós vamos acrescentar a nossa massa e vamos homogeneizar bem. Homogeneizou as essências, eu vou acrescentar as raspas de um limão e de uma laranja. Que é o toque especial para o panetone. E vamos incorporar todo o restante da farinha. Falta um pouquinho da minha farinha para ser incorporada. Faltando esse pouquinho, eu vou acrescentar o sal para ajudar a realçar os sabores e o restante da farinha. E agora, como eu estou fazendo aqui manualmente, eu vou sovar essa massa um pouquinho com as mãos, tá? Até que ela fique bem homogênea. Só para lembrar vocês, como eu disse aqui na minha receita de panetone trufado. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você ver o chocotone trufado que eu já fiz aqui, tá? A base da massa, que é essa que eu estou preparando, ela é a mesma, tá? Eu só vou mudar aí um pouquinho o nosso recheio, vamos dizer assim, do nosso panetone, tá? Nós vamos então dar uma misturada com a mão. E como eu disse na receita de panetone, eu repito aqui para vocês, essa é uma massa que ela não é muito sólida, vamos dizer assim. Tá? Ela não é como uma massa de pão, ela é um pouco mais líquida, tá? Porque o panetone ele fica geralmente muito mais macio que um pão. Então ela é um pouquinho mais grudentinha só, mais pegajosa,
mas ela vai se assemelhar muito a uma massa de pão. Misturou bem a sua massa, mistura bastante mesmo, que é para desenvolver o glúten, tá? A textura que a gente vai conseguir é essa daqui, tá? Ela é como se fosse uma textura de um bolinho de chuva um pouco mais sólido, tá? Seria um meio termo entre uma massa de bolo e uma massa de pão, tá? Ela não é totalmente sólida como uma massa de pão, você consegue fazer uma bolinha ali sem que grude na sua mão, tá? Ela é um pouco mais grudento, como vocês podem ver, certo? Nós vamos cobrir isso com plástico filme e vamos deixar descansando por 20 minutos, tá? Aqui em Sorocaba, nesse dia, tá muito quente, o que vai ser muito bom para essa massa, tá? Um dia quente. Você pode colocar no seu micro-ondas ali desligado, porque é um lugar sequinho, livre de umidade e vai estar quentinho. Então deixa lá descansando por 20 minutos. Passou os 20 minutos que a sua massa está descansando, nós vamos então retirar aí o plástico filme. Você pode olhar que ela já deu uma crescida, tá? Nós vamos acrescentar então a massa agora, as nossas frutas, os nossos, vamos dizer assim, recheios, tá? Eu estou usando aqui damascos. Esse damasco tá maravilhoso, já tá picadinho, tá? Eu piquei ele em pedacinhos. Uva passas verdes, eu amo uva passas verdes. É deliciosa. O suco de uva que eu mais gosto é o de uva verde. Amêndoas picadinhas, tá? Com essas amêndoas, o que eu fiz? Eu comprei amêndoas com a pele, fervi a água, deixei elas lá na água fervida por uns 3 a 4 minutos, tá? Não vai ferver junto com a água, senão você vai cozinhar as suas amêndoas, tá? Ferve a água, coloca sobre as suas amêndoas, deixa uns 3, 4 minutos e a pele vai sair facinho. Daí você tosta elas um pouco, ou no forno ou numa frigideira, e pica elas em pedacinhos. O chocolate picadinho, tá? Eu tô usando o chocolate meio amargo. Se você quiser, você pode usar as gotas de chocolate que você já compra nos saquinhos, tá? Porém, elas custam muito mais caro, então pensa mais você comprar a barra e picar ele em pedacinhos, vai ficar até mais saboroso e muito mais barato. Vamos misturar isso tudo para que o recheio fique bem misturado, né? Pode ver que tem uma boa quantidade para que fique muito bom, né? Não tem só aquelas 3, 4 gotinhas de chocolate que a gente encontra por aí. Todos os seus ingredientes, nós vamos então colocar isso já nas formas para assar, tá? Como eu vou cortar isso no formato de bolo e nós vamos rechear, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui a forma de 20 centímetros de fundo removível redondo. Coloquei papel manteiga no fundo e nas laterais. Como vocês podem ver, meu papel manteiga ele subiu um pouco, tá? Uns 2 dedos acima da minha forma, porque esse panetone ele vai crescer bem bonitão, tá? Então nós vamos pegar 2 formas dessa forma, 20 centímetros redonda de fundo removível com papel manteiga no fundo e nas laterais. Nós vamos dividir essa massa em 2 partes então. Olha que coisa maravilhosa, que massa maravilhosa. Se vocês pudessem sentir o cheiro, eu queria muito ver se vocês pudessem sentir o cheiro dessa massa. Eu recomendo que vocês façam, porque isso tem um cheiro maravilhoso, um cheiro que lembra o Natal, um cheiro de frutas, um cheiro cítrico, um cheiro de panetone. A gente vai espalhar bem de uma forma homogênea pelo fundo da nossa forma. Então espalha bem mesmo pelo fundo da forma. E nós vamos deixar isso descansando, então coberto, por mais ou menos uns 30 minutos. Passado o tempo que a nossa massa já está descansando, você deixa o seu forno pré-aquecendo a 180 graus por 10 minutos. Passados esses 10 minutos que o forno está pré-aquecendo, nós vamos então levar os nossos panetones para assar. Para isso eu vou colocar alguns pedacinhos de manteiga sem sal no topo deles. Feito isso, nós vamos levar para assar a 180 graus mesmo de 35 a 50 minutos, tá? Até que eles fiquem bem douradinhos em cima. Então entre 35 e 50 minutos. Enquanto os nossos panetones assam, nós vamos preparar a calda para dar uma umedecida nele depois, tá? Nós vamos fazer uma calda que eu gosto muito, é uma calda bastante aromática com bastante especiaria. Então, em uma panela nós vamos colocar o açúcar, a água, o anis estrelado, alguns cravinhos da Índia e uma canela em pau. Nós vamos levar isso até ferver e o açúcar se dissolver. Ferveu a sua calda e dissolveu todo o açúcar, nós vamos transferir para um potinho com tampa, com todas as especiarias. Vamos tampar e levar para a geladeira para ficar bem geladinho.
Enquanto o bolo esfria, nós vamos pegar as nossas frutas vermelhas. Eu tenho aqui frutas congeladas, tá? Amora, mirtilo, morango e framboesa. Nós vamos acrescentar a água e o açúcar. E vamos levar isso para cozinhar até que essa água toda ela reduza bem e isso aqui vire uma geleia. Enquanto a nossa geleia cozinha, nós vamos começar a preparar o nosso creme de gemas, que é o nosso creme anglês. Então eu tenho aqui as gemas já peneiradas. Nós vamos colocar a metade do açúcar nas gemas e a metade eu já posso colocar em uma panela. Junto na panela eu vou colocar o leite e vou levar esse leite para ferver. O leite ferve, nós vamos misturar o açúcar com as gemas até dissolver o açúcar e que isso vire um creme esbranquiçado. Nós vamos misturar o leite com a mistura de gemas aos poucos para não cozinhar a gema. Então a gente coloca um pouquinho e mistura bem. Misturou bem o leite com as gemas, nós vamos voltar isso à panela para cozinhar novamente. Nós vamos levar isso para cozinhar em fogo médio para baixo, tá? Mexendo sempre, até que a gente consiga a consistência de um creme e o ponto na P, que é o ponto em que você passa o dedo pela espátula e o creme já não escorre mais se misturando rapidamente. Pode ver, o creme ele ganha uma textura bem cremosa, tá? E o ponto na P é esse aqui, ó. Quando você passa o dedo e você percebe que os dois lados já não se misturam mais. Feito isso, você reserva. Reservou o seu creme de gemas, nós vamos então pegar a gelatina em pó sem sabor, água bem gelada e vamos colocar a gelatina para hidratar por uns 5 minutinhos aqui nessa água gelada. Nós vamos então pegar a nossa geleia bem quente ainda, ó, você pode ver que os líquidos eles se reduziram para 1/3 da quantidade que nós usamos. Nós vamos então pegar a gelatina que está hidratada e vamos colocar sobre a geleia quente, para que essa gelatina já derreta. Com o mixer, nós vamos dar uma misturada nisso e vamos desfazer os eventuais pedaços que tenha para a gente conseguir um creme bem lisinho. Usou bem a gelatina com a sua geleia, conseguiu essa textura bem cremosa, nós vamos adicionar o nosso creme de gemas aqui. Bem o seu creme, reserva por uns instantes. Enquanto o nosso creme dá uma mornada, nós vamos então pegar a nata ou creme de leite fresco. No caso hoje eu estou usando nata, tá? Como eu estou usando nata, eu vou precisar acrescentar um pouco de água bem gelada. Se você estiver usando creme de leite fresco, você não precisa acrescentar a água gelada, tá? Nós vamos bater isso em ponto de chantilly. E o ponto de chantilly desejado, nós vamos então acrescentar o nosso chantilly ao creme, sempre aos poucos, tá? Então nós vamos pegar 1/3 dessa mistura, vamos colocar aqui e vamos misturar delicadamente para a gente não perder o ar que foi colocado nesse chantilly. Bem o seu chantilly, a sua mousse, eu vou levar a minha para a geladeira para que ela ganhe uma textura mais sólida, tá? Para que a gente possa rechear o nosso bolotone. Com a nossa mousse na consistência que a gente deseja, nós vamos então para a montagem do nosso bolotone. Então o que eu estou usando aqui? Forma de fundo removível de 20 centímetros, que é a mesma que nós usamos para assar os nossos panetones. Em volta eu coloquei o acetato bem justinho no nosso panetone. Eu cortei os dois pela metade, tá? Nós vamos usar só 3 partes, mas eu vou mostrar para você o que a gente vai fazer com a parte que sobra também, tá? Então, coloquei uma das metades aqui no fundo. Nós vamos então pegar a nossa calda que já está geladinha e vamos umedecer bem essa camada. Dá uma olhadinha só que panetone bonito que fica. Olha a cor desse panetone, olha como ele está bem recheado. E na sua primeira camada de panetone, nós vamos então colocar metade da nossa mousse. Dá uma rodadinha na sua forma para que a sua mousse se assente bem. Nós vamos então pegar a outra metade do panetone, tá? Eu vou deixar a base para colocar por último. Então nós vamos umedecer as duas partes. Eu vou umedecer primeiro aqui o fundo do meu panetone, também com a nossa calda.
fundo umedecido, nós vamos colocar esta parte que foi umedecida em contato com a primeira camada de mousse. Dá uma apertadinha para ele se ajustar mais adequadamente. E vamos umedecer também esta parte. Vou colocar o restante da nossa mousse. Viradinha na sua forma, para que a sua mousse se assente. Nós vamos então pegar o topo de um dos nossos panetones. Eu vou virá-lo e vou umedecer bem primeiro esta parte aqui. Lado umedecido, nós vamos colocar em contato com a mousse. E vamos umedecer também um pouco o topo do bolo. Topo umedecido, nós vamos levar isso para o congelador por 20 minutos ou para a geladeira por 1 hora. Passado o tempo que o nosso bolo está na geladeira, nós vamos então pegar chocolate, vamos derreter e fazer a têmpera dele, tá? Eu não vou deixar aqui a têmpera nesse vídeo para não deixar ele extenso demais. Eu vou fazer a têmpera num banho-maria invertido. O que é isso? Vou pegar uma tigela com gelo e vou mexendo esse chocolate até que ele chegue a 32 graus Celsius. Porque o chocolate que eu estou usando é o chocolate meio amargo. Chocolate já temperado, seu bolo bem gelado, nós vamos colocar ele sobre uma grelha em uma assadeira. Vamos tirar o fundo, tirar o acetato. Banhar o nosso bolo com chocolate. A ajuda de uma espátula, vai ajeitando as laterais. Esteja bem gelado, porque com a têmpera do chocolate e o choque térmico que a gente vai dar, o chocolate ele já vai endurecer. Então nós vamos esperar que ele endurecer completamente para a gente poder transferir no prato em que vamos servir. Vai servir, eu vou deixar ele na geladeira mais uns 15, 20 minutinhos, só para ele endurecer por completo. Eu estou usando chocolate ao leite aqui. Tá com sobras de panetone na sua casa, como no meu caso aqui eu assei meu próprio panetone, mas sobrou um topinho de um dos meus panetone. Mas geralmente acontece também de 2 pessoas abrirem panetone, fica lá um pedaço só de panetone sobrando de cada panetone. Você pode fazer isso também para reaproveitar e conseguir uma sobremesa bem saborosa. Então o que eu fiz? Eu piquei em pequenos cubinhos o meu panetone e agora com a ajuda de um garfinho eu vou molhar eles no chocolate. Escorre bem e coloca sobre um papel manteiga para ele endurecer. Se você quiser ou achar necessário, você pode fazer o banho 2 vezes, tá? O nosso bolotone, eu vou colocar sobre ele alguns pedacinhos de damasco e algumas cerejas. É o nosso bolotone. Gostou da receita, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui, ele é muito importante para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito e pode compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Lembrando que para o sininho funcionar você precisa curtir alguns vídeos, senão as notificações elas não vão, tá? Pode me procurar no meu Facebook ou no meu Instagram, onde eu sou francismateus.mateusoliveira. E aproveite a sua receita.